Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando com vocês das principais funções também para você ter um bom cultivo de orquídea na sua casa, que é a rega. Em quanto tempo eu vou molhar a minha orquídea? É um pouco diferente de umidade, então vamos estar falando dessas duas observações muito importantes, bem fundamentais para você ter um bom cultivo de orquídea na sua casa, tá? Então vamos lá, como é que você faz para molhar a sua orquídea? De quanto em quanto tempo você molha a sua orquídea? Olha, quando você notar, uma regra geral, quando você notar que sua orquídea estiver secando o substrato, estiver perto de secar o substrato, está na hora de você regar de novo, né? A gente vai estar mostrando agora, no caso, as Phalaenopsis, né? Você vai observar, a maior parte delas são plantadas nos vasos transparentes. Para que isso? Para você conseguir observar já a coloração do verde da raiz. Se tiver um verde, se a raiz tiver essa coloração esverdeada, pegar aqui para mostrar para vocês, tá, essa coloração esverdeada, ela tá legal, não precisa molhar ainda, né? Normalmente esse substrato ele segura muita umidade. Por quê? Porque ele está composto com casca de madeira e musgo. Musgo retém, segura muito tempo a umidade, né? Agora a gente vai pegar, tem uma outra que está plantada. Essa aqui das Phalaenopsis, a gente está mostrando as mais cultivadas no mundo todo, né? Também a raiz está esverdeada, plantada com chip de coco. Aí tem algumas que você observa também que está com essa coloração. Você pode ver, já está indo para o esbranquiçado, já teria que estar molhando. Hoje para amanhã está molhando, né? Qual que é o melhor horário para você estar regando, para estar molhando sua orquídea? De preferência de manhã, principalmente a Phalaenopsis, que é o gênero mais cultivado, esse que a gente acabou de mostrar. Principalmente pelo período da manhã, porque a Phalaenopsis não gosta de posar encharcada. Então todas as suas orquídeas de preferência você molha para o período da manhã, nos horários mais amenos, bem cedinho. No nosso clima, a gente está falando Mato Grosso, toda a região de calor, o que a gente faz à noite, quando está na seca braba mesmo, lá 3 meses aí sem chuva, a gente molha no período da noite apenas o chão, o ambiente. Para quê? Para a umidade do ar. Segundo fator primordial, muito importante, é a umidade do ar, tá ok? Vale salientar também que algumas orquídeas é interessante no lugar, no seu orquidário, ou você tem que só algumas não tem um lugar muito próprio para elas, é legal você ter algumas outras plantas também que não sejam orquídeas. Vale para apartamento, você colocar samambaia, primavera, alguma planta em vaso também. Para quê? Porque quando você molhar essa planta, vai molhar as folhas, vai aumentar a umidade do ar, entendeu? É muito importante que você coloque alguma coisa. Tem gente que coloca um umidificador, isso daí é um custo baixo e vai dar um benefício bem legal, bem interessante para a sua planta, tá? Então à noite você coloca um umidificador ou coloca algum outro tipo de planta junto com suas orquídeas para a umidade do ar. Você que tem um espaço legal, interessante na casa, que tem a grama, você pode molhar durante a noite bem a grama, o chão, para essa umidade do ar, tá? Então assim, essas plantas que tem vaso, tem na placa, né? Não em vaso, tá na placa. Normalmente se molha 2 vezes por dia. Molha de manhã, no final do dia a gente molha de novo, né? Nos períodos de seca. No período de chuva aí não precisa estar molhando, se tiver sem a coberta você não precisa estar molhando, porque ela vai estar recebendo a chuva diretamente. Pessoal, então assim, a gente vai estar mostrando, agora está mostrando na prática, como é que funciona para você molhar mesmo. É interessante que você não ouça o barulho das folhas, você imagina como se fosse uma chuvinha, aquela chuvinha gostosa para você dormir, bem legal. Pode estar molhando, no caso das as raízes, deixar bem encharcado. Pode molhar também as folhas, raízes, o substrato. Lembrando que é um sol que é aquele que o médico recomenda para ti. Olha, bem cedinho, até 8 horas da manhã, 8h30. Se o sol estiver forte para ti, não é legal você estar molhando sua orquídea. Por quê? Aí fica mais propício a estar pegando a entrada de fungo, de bactéria, a planta não vai gostar. No caso das floridas, pode deixar bem encharcado, viu? No caso das floridas, a gente vai molhar só isso aqui. As flores a gente não molha, tá?
Então você pode estar molhando só o sistema radicular e as folhas, tá joia? Ó, as flores de preferência você não molha. Pessoal, no caso das Cattleya, a gente pode estar molhando essa bancada que a gente está mostrando, todas elas estão com botão, com haste, com espata, né? Então você pode estar molhando só o substrato, apenas o substrato, tá legal, tá? Pode estar molhando dessa forma também, enquanto não estiver florida, tá joia? Mas de preferência que seja assim, ó, uma chuva bem leve, é a melhor maneira de você estar molhando sua orquídea, tá? Pessoal, uma coisa também bem bacana, uma sacada legal, na natureza tem o pH do substrato, nas árvores lá tem um pH também. Você vai encontrar a chuva torrencial, normalmente 2, 3 vezes por ano cai aquela chuva muito forte, certo? Tem um porquê disso, normalmente é para regular o pH do substrato da planta que está lá na árvore, está no habitat natural, tá? O que você faz isso para levar na prática para sua casa, para sua orquídea? Molha no mínimo 3 vezes por ano, você vai dar uma rega muito demorada. Você vai molhar bem todo o substrato, fica com a mangueira lá, direto no substrato, molhando, encharcando muito ela. Para quê? Para regular o substrato, regular o pH do substrato, tá joia? Então lembra disso, é um macete, uma coisa que ajuda muito, ao menos 3 vezes por ano você molhar bastante substrato para estar regulando o pH dela, tá? As plantas que estão em árvore ali é tranquilo, porque normalmente quando você está molhando já vai estar escorrendo esse substrato aí, não vai ter muito problema não, tá? Não vai ter esse problema. Pessoal, vamos falar de um substrato que a gente gosta de usar, principalmente para a época de seca, mas aí tem que tomar cuidado também quando entra nos períodos chuvosos, né? A gente vai mostrar um pouquinho para vocês na prática aqui sobre o musgo, tá? O musgo ele é muito bom para reter, para segurar a umidade. Eu coloquei agora um musgo novo no vaso, transparente, fica mais fácil de você observar. O que acontece quando você joga água, ele demora, se observar, ele está seco ainda. Por isso que ele demora para reidratar. Por isso que é interessante você não deixar secar por completo. Pode ver, o musgo está todo seco ainda. Não deixar secar por completo o substrato. Tá joia? Esse aqui é como se fosse, para você entender melhor, como se fosse uma esponja nova que você coloca lá para lavar a louça. Você joga a água da torneira, joga a água nessa esponja, ela vai levar um tempo para encharcar. O substrato é a mesma coisa, no caso do musgo. Ele vai demorar um pouquinho de tempo para reidratar, por isso que você vai segurar a rega um pouquinho mais nesse substrato, tá? Falando um pouquinho também sobre os vasos de cerâmica, cachepôs. Vaso de cerâmica ele transpira, então quando você molhar, você observa que você pode estar molhando mais vezes também. Notar que estiver secando o substratinho é uma regra geral. Tá secando o substrato, pode molhar de novo sua planta, tá joia?